Teve algum bastidor do Felipão dele te ligar, dele saber alguma coisa, dele perguntar o que houve ou simplesmente não? O único bastidor que teve foi quando, no dia da cabeçada, eu liguei pro assessor de imprensa, meu assessor de imprensa, que era o Acais e era o mesmo do Felipão. Aham. Aí eu falei, acho que até hoje, né? Até hoje é do Felipão. Hoje é Acais, assim, a gente não tá trabalhando junto, mas é meu amigo. E eu, Acais, aconteceu isso, tal, da cabeçada e tal, com o treinador aqui, um problema. Aí ele falou, liga pro homem, fala você, o que eu vou falar? Eu falei, mas jogador, ligar pra treinador assim, né? Mas eu tinha uma... Falei, beleza. Aí liguei, falei, professor, aconteceu um problema aqui e tal, com o treinador. E eu lembro as palavras, ele falou, abafa o caso, deixa quieto. Foi 10 minutos depois, foi lá na internet, tchau, já tava o mundo inteiro sabendo, filmaram. E aí o caso tomou uma dimensão grande, assim, eu lembro muito bem, aquelas broncas que a gente tem da imprensa, né? Eu falei assim, quando eu fui campeão espanhol, o cara saiu vou até falar o nome do jornal no Globo, né? Jornal Globo, saiu uma notinha assim, Djalminha, Mauro Silva, Flávio Conceição, Donato, foi campeão espanhol assim, cara. Aí quando eu dei a cabeçada, foi a página inteira. Eu falei, mas não tem jeito, a notícia ruim é que vende. E aí tomou uma dimensão grande e acho que isso pode ter ajudado. E no clube isso resolveu como? O clube, cara, me chamaram no clube no dia seguinte, o presidente, tinha ótima relação com o presidente, eu expliquei os motivos. Eu falei, presidente, estava lá na discussão e tal, ele bate o pênalti, não bate o pênalti, nisso aí que ficou a discussão, ele me mandou tomar no cu. E a minha reação, eu virei e falei, não sei o que, e reagi dessa forma. Aí ele nem acreditou, mas, o time xingou. Eu falei, por isso, obviamente, não sou maluco de do nada dar uma cabeçada no treinador. E foi isso que aconteceu. E assim, naquele momento, para mim foi pouco, que eu falei, lá dentro eu vou te pegar, eu vou te arrebentar todo, mas depois tomei o banho, cabeça fria, passou. Mas foi justamente por isso. Aí ficou negócio. Aí ele, mas foi filmado, vou te multar. Eu falei, presidente, se me multar, vai dar ruim. Falei assim mesmo, se me multar vai dar ruim, que vai ter problema todo dia. Porque ele me xinga, não vai acontecer nada. E eu reagi, mas e aí? Aí ele falou, deixa quieto, como se nada tivesse... E ele continuou treinador? Ele continuou, e no jogo seguinte eu fui convocado para o jogo e convivi com ele. Foi o treinador que eu mais trabalhei na minha vida, mais tempo eu trabalhei. Fui campeão espanhol com ele. Ou seja, no primeiro ano de La Coruña, que não era ele, depois nos outros 6 anos foi ele. E vocês tiveram uma conversa sobre isso ou foi passando sozinho? Nunca. Nunca se deram bem? Nunca nos demos bem. Desde que eu cheguei no La Coruña... Mas, assim, tinha respeito, né? 6 anos de ele te colocando porque você era craque e você aturando ele porque ele era chefe. Exatamente. Aí, no final, quando ele teve a oportunidade de botar no banco, me colocou no banco, né? Aí tinha o Valerão, que eu até gostava muito do cara. Eu falei, temos que jogar junto, não sei o quê. Eu queria que ele entrasse no time, aí ele botou o cara no time, mas me tirou. Mas assim... Mas eu nunca imaginei que essa história ia acabar de uma forma assim, porque, você tem uma briga entre o treinador e o craque do time, é normal. Uma briga do jeito que vocês tiveram, né? Um xingou, outro agrediu e tal, foi pesado. O mundo inteiro viu e tal. Eu falei, alguém vai pagar essa conta, alguém... Nada. O La Coruña falou, segue o bonde, vamos embora. Segue o bonde, assim, porque ele... Por incrível que pareça, cara, ele era um cara que ele... Assim, ele não se metia muito com a gente, sabe? Assim, tinha no clube muito problema, muita indisciplina, nego chegava tarde no treino, e ele fazia vista grossa porque o time no campo funcionava. E ele não era um treinador assim de tanta moral. Ele chegou lá na Espanha, eu lembro quando ele chegou no La Coruña, que ele foi um dia falar comigo de uma maneira mais mas teus números ano passado foram legal, tal. Aí eu falei, olha os teus números, tu tem mais derrota do que vitória na tua carreira, tu quer falar dos meus, olha a minha carreira. Não, eu falei, tu quer falar dos meus, o time foi mal, mas eu fui artilheiro do time, num time que foi mal, eu nunca fui artilheiro de time nenhum. Fui aqui, na Espanha, porque não era para ser, né, que o time era bom, mas naquele ano não funcionou, no primeiro ano, e ele chegou no segundo. Aí ele veio com esse papo, eu já devolvi logo, e aí... Dali para frente já... Da pré-temporada até os 6 anos, a relação nunca foi boa. Que loucura, como é o nome dele mesmo? Javier Ureta. Cadê esse cara? Ele nem treina mais. O auge dele foi com a gente. Depois não acertou mais nada. Foi mais 2, 3 times e caiu rápido. E assim, o auge foi com a gente.
E aí, e depois que vazou na notícia mesmo, você tendo falado com o Felipão, nunca mais nem teve conversa? Não, aí pelo contrário. Quando saiu a convocação, eu tava meio assim, sabe quando tu sente que o bagulho vai dar ruim, que não vai ser convocado? Eu fui para um bar de um amigo lá em Corunha, aí pelo computador na época, assim, viu lá a convocação e vi que não tava. Aí peguei o caminho assim, de carro, no caminho de casa liguei pro Felipão. Isso aí foi, porra, eu liguei e falei, professor, não tem problema, não tem obrigação nenhuma de me chamar, mas só tô ligando para te falar que eu vou torcer para a seleção como se eu estivesse lá, que não tem essa parada, não tem mágoa, não tem nada. E quando vem o Ricardinho, você achou que essa vaga podia ser sua? Ah, não, aí eu já tava de férias, tava bebendo pra caramba, não tava nem mais pensando... Nem se chamasse. Não tava nem pensando mais em Copa, eu tava... Falei, vou assistir, olha lá, eu não tava pensando, até porque... foi o Emerson, né? Eu até estranhei a convocação do Ricardinho. Eu achei que ia, sei lá, César Sampaio, Mauro Silva, os caras da posição. Mas foi estranho, assim, chamar o Ricardinho de uma posição que o Emerson não tinha nada a ver um com o outro.